Me chamo Lisete Pereira, sou do país do Moçambique, na África. No momento que eu estou relatando esse vídeo para vocês, esse áudio, está sendo muito difícil, mas Deus é quem nos dá força. Eu estou num treinamento muito grande no mundo espiritual. Quase todos os dias tenho recebido visitas dos demônios e eles têm sido desafiante e emocionante, porque estou sendo treinada a encarar os demônios e Deus está me ajudando. Tem vezes que fica difícil, mas tem vezes que fica melhor. Tive um confronto com um demônio de filmes, demônios da televisão. Numa madrugada, vi um espírito maligno na terra, trabalhando na vida de uma mulher. A presença dele era tão tenebrosa, ele estava focado naquela mulher. Quando ele conseguiu matar aquela mulher, ele levou para o mar. E eu vi ele viajando no mar. E chegou na superfície do mar, onde a água não funcionava. Era a casa daquele demônio. Ele lançou aquela mulher abaixo e logo como se fosse uma caixa se abriu e aquela mulher começou a cair até o seu corpo parar em cima de um caixão fechado. Aquela mulher estava dormindo, não estava morta, mas ela não sabia que foi aprisionada naquele lugar. E o espírito voltou à terra para fazer outra vítima. E o Senhor me tocou para orar, para aquela mulher acordar e ser solta. Mas eu fiquei temerosa, porque o espírito maligno já havia descoberto a minha intenção e acelerou a sua maldade. Ele era tão tenebroso que o ar pesava, só de pensar em lhe enfrentar. O mundo espiritual é real e muitas pessoas estão sendo presas pelo inimigo. Nós, como filhos de Deus, devemos orar por elas, para que possam sair daquele lugar. Enquanto escrevo esse testemunho, estou sentindo o fogo de Deus me proteger, porque eles não estão felizes comigo. Eu vos falo, irmãos, eu tenho que me esforçar em buscar o Senhor, porque já vi os demônios e eles não estão brincando, querem nos tragar de verdade. Desde que comecei a orar no grupo e na minha casa, coisas grandes começaram a acontecer. Não é qualquer oração, são orações longas e a todo tempo. Tem dias que 4 vezes por dia, às vezes mais que isso. Mas não sem parar, mas sim com intervalos. Deus está me abençoando muito. Quero testemunhar que deixei muitas coisas que me aprisionavam e que eu queria abandonar, mas não conseguia. Deixei de ser preguiçosa na oração. Leio muito a Bíblia. Deus me usa em profecias, mas estou ainda me aperfeiçoando nesta área. Sinto paz, saudades de Deus. Voltei a amar Deus. Deus começou a me confiar. Deus mudou minha vida e vai continuar a mudar. Ele está me ensinando a ser soldado e cidadão do céu. Verdadeiramente não é fácil chegar a sentir a presença de Deus tão forte. Precisa muita renúncia, jejuns, orações. Acima do normal, ler a Bíblia. Extraordinariamente. Quando Deus tirou o fardo das minhas costas, os demônios têm medo de se aproximar da minha casa, por causa da graça e do fogo. Mas se for da vontade de Deus, Ele pode permitir me tocarem. Agora sinto um prazer tão grande de orar, ler a Bíblia. Eu jejuo, irmãos, mesmo doente. Faço poucas horas de jejum e nessas horas me dedico a buscar a Ele. Até fiz um propósito, mesmo sem jejuar, tenho que orar e ler a Bíblia pelo menos 5 capítulos e depois vou comer. Muitas vezes não como bichos pequenos, não mato bicho. Por que eu estou falando essas coisas? São estratégias para nós vencermos o pecado e sermos sensíveis à voz de Deus. Muitas vezes Deus fala, mas nós não ouvimos porque estamos sempre na carne e não no espírito. Eu estou aprendendo a orar em espírito. Deixei de conversar. Eu gastava meu tempo conversando em vez de ler a Bíblia ou orar. Temos que ser sensíveis à vontade de Deus, mas vamos ser sensíveis depois que estarmos no Espírito. Temos que ser batizados com batismo e com fogo para sermos fervorosos na obra do Senhor. Estou ainda num processo de alcançar um nível que eu estou buscando. Deus me deu uma visão com meus filhos e Deus me mostrava o plano de Satanás para destruir eles.
Eu não tenho televisão na minha casa. Eu não assisto nada, nada mesmo. Que, que escandaliza. Mas o que aconteceu é que quando meus líderes ou irmãos levavam meus filhos, faziam eles assistir essas coisas. Eu não sabia e não tinha coragem de falar. Eu pensava, eles não vão entender acerca disso. E eu não sabia da verdade. E sabia de tudo para evitar, e fazia de tudo para evitar que eles assistissem. Sempre que meus filhos assistiam, eu falava com eles com dureza para não assistirem. Mas meus filhos são tão pequeninos e eles viam que eu não lhes proibia. Quando eu os encontrava na hora assistir, aquilo funcionava minha mente. Sempre orava para Deus me ajudar, mas não tinha coragem de falar do assunto. Depois tive essa visão, onde Satanás queria pôr espírito de imoralidade nas minhas crianças. Eu acordei e fiquei meio acordada. Não abri meus olhos e também não estava dormindo. Eu ouvi plenamente a voz de Deus dizendo: vocês devem ensinar as crianças a palavra todos os dias. Nunca permitir que elas assistam desenhos, filmes e coisas mundanas. E ele continuou: fala para todas as pessoas que vivem com vocês, líderes ou irmãos em Cristo, para pararem de fazer minhas crianças assistirem coisas qualquer, como assistir, para pedir permissão minha. Fala para todos, aleluia. Então abri meus olhos e, trêmula, comecei a pensar. Como começaria a falar? E o medo tomou conta. E Deus falava no meu coração: vai. Mas eu desobedeci, não fui. O dia passou e na madrugada do dia seguinte, Deus me visitou 2 vezes. Deus não falou como dantes. Ele foi bem duro e bravo, autoritário. Me mostrou o futuro dos meus filhos. Irmãos, foi tão horrível que meu coração ficou despedaçado. Fiquei mais assustada. Eu pedi ao Senhor uma chance que eu iria falar. Eu pedia a Ele para não deixar isso acontecer com meus filhos. Acordei e orei, toda angustiada, e dormi novamente. E Deus me mostrou que meus filhos se tornariam imorais e estavam gostando daquela vida de prostituição. Meu coração ficou desesperado. Eu suplicava a Deus para não permitir isso. Mas Deus disse-me: se você não falar, esse será o castigo e futuro das suas crianças. Verdadeiramente, as crianças não tinham culpa, mas a culpa era minha e do meu esposo. Nós sabíamos da verdade, mas não queríamos nos manifestar. Então as crianças seriam destruídas pelo inimigo. Coisas malignas que assistiam e Deus repetia: é isso que vai acontecer se você não falar. Então eu acordei naquela madrugada e fui no grupo de oração online orar. E Deus usou a irmã no grupo para me confirmar. E ela dizia: irmã Lisete, o Senhor me fala que tens algo difícil para fazer, para decidir. Estás preocupada na reação das pessoas, mas Deus te dá livramento. Então eu fiquei envergonhada. Depois que saí do meu quarto, chamei 4 irmãos e eu e meu esposo, para eu poder falar, se reunimos. Comecei a falar como Deus me mostrou. Irmãos, a presença de Deus inundou aquele lugar. Irmãos começaram a falar dos erros deles. Outro falou que estava orando para Deus revelar algo. Começamos a orar, começamos a chorar e nos quebrantar através daquilo. Eles que despertaram e decidimos orar e jejuar para Deus continuar a ter misericórdia de nós. Foi tão lindo que fiquei maravilhada. Eu pedi a Deus perdão profundamente, mas ele estava triste por desobedecer. Não sabia o plano de Deus. E depois saí dali, falei com a líder e para o resto dos irmãos. Graças a Deus que depois daquilo eles ficaram temerosos. Até têm respeito por mim. E eles evitam dar celulares aos seus filhos. E eu decidi nunca mais dar meu celular aos meus filhos. Eles estão se acostumando. Quero conversar longe da mídia satânica. Até nos nossos próprios telefones tem jogos diabólicos que as crianças têm facilidade de achar. Eu não sei dizer por que santifique os olhos dos meus filhos e mente deles. Agora faço culto com eles. Conto histórias da Bíblia e eles amam. Graças a Deus eu tenho 3 filhos. Um de 6 anos,
outro de 5 anos e outro de 2 aninhos. Quando eles sabem orar, todos eles sabem orar. Ninguém come sem orar. E sempre luto para eles orarem antes de dormir. E depois que Deus falou seriamente comigo, eu também estou pegando pesado em ensinar meus filhos. E, em lugar dos cultos aqui em casa, a mais velha disse que Deus estava demorando e ela queria ir para o céu rapidamente. Glória a Deus. Estou uma chama no coração deles por Deus. Aleluia. Verdadeiramente os pensamentos de Deus estão acima dos nossos. Graças a Deus que o Senhor ouviu meu clamor e me mostrou a misericórdia. Irmãos, vamos cuidar das nossas crianças, longe do inimigo, e obedecemos a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu sou a irmã Elisete Pereira, sou de Moçambique, país da África. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.